O Lérigo está aí? O Lérigo não está? Está lá fora. Hoje não tivemos microfonia. Quando os irmãos perceberam, eles estavam a se adaptar à sala e a fazer todo o ajuste do som. Hoje, os meus ouvidos ficaram em paz. Amém? Uma salva de palmas para a nossa equipa de som. Eles são uma bênção. A qualidade que eles colocam aqui é sempre muito boa, mas nós estamos a nos ajustar. Graças a Deus, as nossas cadeiras chegaram. Vamos trabalhar mais para que outros ajustes sejam feitos. Eu queria só fazer antes de começarmos a nossa ministração, um aviso importante que temos um desafio aqui relativamente às nossas crianças, né? As crianças estão acomodadas, mas ainda não estão bem acomodadas, porque nós temos a ausência de um banheiro dentro dessa sala. E é um desafio logístico muito grande para a equipa que trabalha com as crianças, ter que sair com as crianças, levá-las até o banheiro e voltar. Além do desafio logístico, nós temos questões também de segurança das próprias crianças que estão a ser levadas ao banheiro e a voltarem para aqui. Então, a minha recomendação aos pais que têm as suas crianças ali, se puderem de vez em quando irem lá ver se a sua criança precisa ir ao banheiro, vai ser um exercício importante. Pela graça de Deus, no próximo domingo, nós vamos ter um cartãozinho que vai... o pai, quando entregar a criança, vai receber um cartão que identifica. Se aparecer ali na tela o número do seu cartão, quer dizer que a sua criança precisa de assistência, então tem que sair para ir pegar a criança e provavelmente levar à casa de banho. O shopping, por muitas lutas do pastor Bruno, ele nos autorizou a fazermos aqui um banheiro, que seria um banheiro específico para as crianças. Lojas no shopping não têm banheiro, mas nós fomos autorizados a fazer o banheiro. Entretanto, esse banheiro tem um desafio, porque é uma canalização que não existe, vai ter que ser criada, é todo um desafio técnico e obviamente financeiro, mas estamos com fé que vamos conseguir fazer o banheiro das nossas crianças, amém? Então, esse seja um motivo de oração de todos os irmãos, para que também os pais não tenham que estar a sair muito daqui, para ter que ir até o outro lado do shopping para levar as crianças, mas estamos quase. Já faltou mais, já estamos em casa, agora temos que terminar todos os ajustes e ficarmos aqui num lugar que seja confortável para todos nós. Amém? Pronto, passado isso, nós vamos à palavra de Deus. Eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias. Podemos abri-las no livro de João. Eu vou ler o capítulo de número 15. João, capítulo 15. (27 versículos). Vamos ler, amém? Amém? Nunca mais lemos um capítulo aqui. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Só um segundo, irmãos, peço desculpa. Eu vou fazer uma troca, porque eu e a NV não somos bons amigos. Eu não sei quem está comigo. Pronto, então agora vamos lá. Versículo 4, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e se secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como também o Pai me amou, amigos, vós sois meus amigos. Se fazeres o que eu vos mando, já não vos chamo mais servos, porque o Senhor não sabe o que faz, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Palavra do Senhor. Amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre ser amigo de Deus. Nós vamos falar sobre amizade com Deus. E antes de eu começar a pregar, hoje vão pregar muito comigo. Me ajuda a falar com 3 pessoas e diga assim: seja amigo de Deus. A amizade com Deus, ela na verdade é o objetivo divino desde o princípio. Quando Deus fez o homem, a ideia divina era manter uma amizade com Deus, entre Deus e o homem. Deus queria sempre ser amigo dos homens. Na verdade, os amigos de Deus são aqueles que andam com Ele, que caminham com Ele. Nós, quando olhamos para a Bíblia e as Sagradas Escrituras, nós conseguimos perceber que sempre foi a vontade de Deus que Ele tivesse amigos na terra. A criação, em Adão, ela foi feita para que Deus tivesse comunhão com o homem, andassem juntos, tivessem uma amizade. O que acontece, na verdade, é que no Éden houve uma quebra. Então, nós vemos ali no Éden que... Só um segundo, deixa eu ver se esta tecnologia vai funcionar. Não está. Não estou high-tech ainda. É aí? Ok. Então, olha só. Nós temos no Éden, a amizade foi quebrada. Deus era amigo do homem. Entretanto, o que aconteceu é que Adão e Eva, eles quebram a amizade por intermédio do pecado. Eles quebraram a amizade porque não guardaram o mandamento. Quando lemos o texto de Cristo, nos fica claro que a amizade com Deus consiste em guardarmos os seus mandamentos. E o que aconteceu com Adão e Eva, eles não conservaram a sua amizade com Deus. Eles, na verdade, valorizaram mais. E aí, posso falar de Adão? Adão teve um desafio, porque Eva cometeu o pecado
e depois apresentou a Adão. E Adão, ao invés de corrigir, provavelmente ficar do lado que era o certo, ele acabou por preferir seguir o caminho de Eva, ao invés de seguir o caminho que Deus lhe estava a indicar. Então, Adão, ele cai no pecado, ele troca a amizade que ele tinha com Deus por uma coisa que Deus o tinha dado. Ele troca a presença de Deus por causa dos bens que Deus lhe deu. Eva foi um grande bem, o Abdel estava aqui a falar e falou bem, quem ganha, quem recebe do Senhor, porque isso é um presente mesmo de Deus, uma boa mulher, receber uma boa coisa. Receber a mulher é uma bênção, casar é uma bênção. Todas as coisas que Deus faz são bênção, mas nenhuma delas deve ser trocada pelo próprio Deus. O que aconteceu no Éden é que a inimizade entre Deus e homem começa da parte do homem. O homem, por intermédio da desobediência, do descumprimento, do romper da aliança, ele se torna inimigo de Deus, a partir do momento em que ele faz o que Deus não tinha ordenado. A amizade de Deus com o homem, ela não vai ser igual à amizade de dois homens. Então, se eu puder trazer isso rapidamente, quando nós olhamos para a amizade entre dois homens, estamos a falar de dois seres carnais, físicos, nesse sentido. Mas, quando olhamos para a amizade entre Deus e homem, estamos a falar que Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Então, é uma amizade espiritual. É uma coisa intensa, profunda, muito mais na essência daquilo que é o nosso ser do que uma amizade superficial que podemos ter com o ser humano. A amizade com Deus, ela é muito forte. Quando o homem, de fato, decide andar com Deus, ser amigo de Deus, ele vai entender aquilo que está no coração de Deus. Aqui é um processo de escolha. Ser amigo de Deus é uma escolha. Nós vamos ter que escolher ser amigo de Deus. Porque desde o Éden, a tentação é nos tirar desta amizade. É remover-nos deste lugar de intimidade. Desde o Éden, o objetivo do inimigo, permitam-me dizer, que na verdade tornou-se inimigo por causa da inimizade que fizemos com Deus. Porque não havia inimizade. Então, o que aconteceu no Éden, quando Deus olhou para Eva, ele disse: porém, inimizade entre ti e ela, depois do pecado. Depois deles terem se tornado inimigos de Deus, arranjaram outros inimigos. A inimizade com Deus nos traz muitos inimigos. Então, quando nós não estamos com amizade com Deus, a tendência de começarmos a ter outros inimigos é muito grande. Porque o inimigo, o diabo, ele ganha espaço para fazer o seu trabalho em nossas vidas. Inicialmente, ele parece que é nosso amigo, mas na verdade ele é nosso inimigo. Ele está ali para nos distrair. E enquanto Deus está a nos orientar, nós estamos a ouvir a palavra de Deus, sabemos que aquela orientação, porque Adão não me parece que tenha dúvidas do que Deus lhe tinha orientado, ele sabia qual era a orientação que Deus lhe tinha dado, mas a conversa bonita apresentada pelo diabo pareceu mais palatável, mais prazerosa do que a orientação divina. Resultado, ele arranja um amigo que não era o primeiro amigo dele. Ele abandona o seu primeiro amigo e, na verdade, ficou inimigo de Deus e acabou por ficar inimigo do diabo. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nem sequer ganhamos um lado e nem sequer ganhamos o outro. Jesus Cristo ainda é mais direto. Ele diz: quem guardar a sua vida, perdê-la-á. Quem dar a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Porque, de fato, a amizade com Deus nos produz sempre ganhos, mesmo que, num momento específico, os nossos olhos estejam a enxergar perda. Só que é uma perda temporária, porque a cruz do Calvário não foi o fim da história. Então, nós vamos poder perceber que, de fato e de verdade, ainda que pareça que estamos a perder em um momento, com Deus nós vamos ganhar sempre. O final da história com Deus, ele vai ser sempre positivo. Mas, obviamente, nós vamos ter que fazer diferente de Adão. É um desafio, somos filhos de Adão. Então, nós carregamos um bocadinho desta natureza que vem dele. E a ideia de largar a amizade com Deus não é nova. E, portanto, Deus começa a procura dos seus amigos. Aquelas pessoas que não querem apenas o que ele tem. Aquelas pessoas que não estão interessadas apenas nas benesses de estar perto de Deus ou estar com Deus. Aquelas pessoas que têm um interesse genuíno na presença de Deus, que o amam de verdade.
Há muitos servos, mas não há muitos amigos. Há muitas pessoas que estão disponíveis a servir para receberem salário, mas poucas pessoas que estão disponíveis para comprarem a causa como se fossem delas. E dizer assim, me pagando ou não, eu estou contigo. Eu vou até as últimas consequências. E ainda que eu perca as principais coisas que eu tenho, talvez a principal, eu estou disponível porque você é meu amigo. Os amigos, eles forjam alianças. Então, num segundo momento, nós vamos olhar para aquilo que a Bíblia vai nos ajudar a perceber sobre a restauração dessa amizade. É em Cristo que a amizade é restaurada. Diga assim, é em Cristo que a minha amizade com Deus é restaurada. Então nós vamos receber novamente essa amizade em Cristo. Nós vamos ter a possibilidade de andar com Deus e sermos capacitados a isso, porque é pelo Espírito que somos capacitados a andar com Deus em Cristo. Ele disse, nós lemos, eu sou a videira verdadeira. A amizade, irmãos, é exatamente o caminhar junto, é termos coisas em comum. Não dá para sermos amigos e não temos nada em comum. Os amigos depois ficam parecidos, né? Eu fico com medo às vezes, porque andar com o Mário pode me tornar uma pessoa muito parecida com o Mário. Só que tem um lado da Mário, eu digo assim, quando eu crescer vou ser alegre como o Mário. Mas o Mário, e deixa-me fazer essa parte, nós brincamos assim, mas o Mário tem uma coisa que me faz andar muito com ele. O Mário, ele ama Deus. Ele ama muito a Deus. Ele ama Deus de forma irresponsável. E a primeira vez que eu vi isso, eu disse, esse é um bom amigo. É esse que eu quero perto de mim. Porque se eu ficar parecido com ele, mesmo que eu dançar um bocadinho, do outro lado, eu vou ganhar uma coisa muito positiva. Os amigos ficam parecidos. As pessoas com quem nós andamos, elas vão, na verdade, em algum sentido, trazer as suas características para nós. É normal. Entretanto, a expectativa de Jesus, a expectativa de Deus desde o princípio, não era ter um grupo de servos, mas um grupo de amigos. O que Jesus quer, irmãos, não são pessoas para lhe servir. Ele não está precisando. Permitam-me dizer que Deus não precisa de servos. Alguns vão dizer, não, precisa sim, tem pessoas para ir serem resgatadas. Irmãos, se os anjos descerem aqui para fazer a nossa tarefa, nós vamos ficar envergonhados. Porque a qualidade de disciplina, de serviço, de poder, de majestade que eles vão descer e manifestar, e Deus está cheio deles no céu. E podia mandar para fazer essa tarefa. O tema de Deus não é necessidade. O nome dele é El Shaddai. Se os anjos não descerem, ele resolve isso. Deus tem capacidade de fazer esse trabalho. Deus não está precisando de nós. Não sei se alguém está a perceber o que estou a dizer. Alguns de nós estão a entender que vem a Deus e o serviço é que é importante. Não é isso. O tema não é esse. O tema desde o Éden não era o serviço. Era a amizade. E o homem, desde o Éden, desvaloriza a amizade. E às vezes foca-se no serviço. Foca-se no que ele pode fazer para Deus. Mas Deus não está à procura de pessoas para lhe servir. Os momentos em que a Bíblia fala que Deus está à procura de alguém, ela trata que Deus está à procura de amigos, ela trata que Deus está à procura de adoradores, ela trata que Deus está à procura de pessoas disponíveis para relacionar-se com Ele. É só isso que Deus precisa. Porque a partir do momento em que nós nos relacionamos com Ele, o resto é uma consequência. As coisas vão acontecer de forma natural. Não é possível alguém que é amigo de Deus vivenciar determinadas realidades. Ele vai vivenciar de acordo com um propósito divino entre ele e seu amigo. Agora, é requerido de nós o desejo de sermos amigos de Deus, a vontade, a disciplina, provavelmente a renúncia para sermos amigos de Deus. Nós não vamos conseguir fazer isso. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, esta seiva que flui dele e depois conecta-se conosco, é que nos torna ramos vivos. E é aí onde reside a amizade, porque de outra forma não teríamos essa amizade. Então nós precisamos desse relacionamento vivo com Deus. E aí essa amizade tem os seus benefícios. Diga, a presença de Deus. A presença de Deus é um benefício?
Sim ou sim? Não tem opções para essa. Mas, ouve, irmãos, nós às vezes pedimos muitas coisas, mas há uma só que é a principal. É a presença de Deus. E às vezes nós já temos a presença de Deus, mas estamos tristes porque não temos um carro novo. Estamos desanimados porque há um doente na família. Estamos completamente desfocados porque o salário não aumentou. Mas a maior coisa nós temos que é a presença de Deus. É um grande presente. Alguns entenderam que essa presença é tão importante que vale entregar um filho. Há outros que entenderam e disseram assim: essa presença é tão importante que eu posso morrer e não tenho honra de morrer como Ele. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não posso morrer como Cristo, mas a presença dele eu não perco. Os amigos, aqueles que andam com Deus e valorizam a presença de Deus, são aqueles que não vendem aquilo que é precioso por causa de um prato de lentilhas. Não se desfazem daquilo que vale mais por uma coisa que vale menos. Então, aqui, a presença de Deus é um grande benefício. Se eu parar aqui e dizer assim, seja amigo de Deus porque vais ter a presença, já era suficiente. Além disso, Deus conversa com aqueles que são os seus amigos. A Bíblia trata que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Depois vai dizer que antes que Deus fizesse qualquer coisa, conversou com seu amigo Abraão. E essa expressão, seu amigo, na vida de Abraão aparece 3 vezes na Bíblia. Ainda vou falar sobre isso. Mas Deus fala conosco. Ele faz os amigos. Os amigos fazem fofoca entre eles, né? Os amigos conversam as coisas. Ei, viste fulano? Epa, tá. Quando nós somos amigos de Deus, Deus conversa conosco. É lógico que a amizade com Deus pode não ter as mesmas características da amizade humana. Ainda vou falar disso um bocadinho, mas veja que é muito parecido, irmãos. Deus partilha conosco, os seus amigos, aquilo que são as coisas importantes que Ele tem no coração dele. A verdade é que a verdadeira amizade, ela tem um quê de reciprocidade. Qualquer coisa vai ter que ser recíproca. É muito difícil nos relacionamentos tu conseguires um 50-50. Não diria impossível, mas é muito difícil. Os relacionamentos não tendem a não funcionar assim. Às vezes é 70-30, às vezes é 80-20, às vezes é 95-5, né? Isso é transversal, pode ser no casamento, pode ser numa amizade, pode ser numa relação líder-liderado. Há sempre um que entrega mais. A tendência é essa. E nós não estamos chateados por entregar mais, porque Deus entrega muito mais na relação conosco. Normalmente a nossa relação com Deus às vezes é 99-1. Ele disponível, Ele atento, Ele a cuidar, Ele a proteger, Ele a fazer quase tudo. E nós ainda assim a desvalorizarmos a sua amizade. E às vezes estamos num relacionamento conjugal que é 80-20, eu sou 80, e não pode, eu faço tudo nesse relacionamento. E você e Deus, já pensaste nisso? Se vale a pena estender misericórdia e cumprir o teu papel, porque pode não ficar 50-50. Não sei se alguém está entendendo a mensagem do Espírito. Pode não ficar. Mas não quer dizer que eu tenho que sair daí, porque Deus não está a nos deixar. Mesmo no 99-1. E os seus amigos vão tendo as suas características. Os amigos de Deus, eles manifestam o caráter de Deus. Mas Deus conta segredos para os seus amigos. Ele fala coisas. Deus fala muitas coisas, irmãos, para os seus amigos. Então, o mover profético é muito comum para aqueles que andam com Deus. É muito natural que eles movam-se no Espírito neste nível. E aqui, por exemplo, nós fazemos um exercício de disciplina relativamente àquilo que é o mover profético. Nós somos uma igreja pentecostal. Então, eu estou a falar nesses termos, porque às vezes o fato de não fazermos algumas coisas para não descaracterizarmos aquilo que é a busca da palavra do Senhor
faz com que as pessoas não entendam a profundidade do trabalho que nós conduzimos. Mas o nosso entendimento é que as trevas precisam ser confrontadas. Então nós o que fazemos é só organizarmos esse processo, não perdemos a fé, também não perdemos a autoridade espiritual. Porque se ficarem aqui endemoniados, vocês vão ver como é que com quantos paus se constrói a canoa. Da outra vez, num ambiente propício, tivemos manifestações demoníacas, há um grupo que correu. Fugiram, disse, pá, está endemoniado. Um correu, o outro fugiu. Eu disse, senta aí. Aqui quem vai falar a palavra de Deus. Mas isso para dizer o quê? Não é entretenimento, atenção, a atividade é espiritual. E às vezes nós perdemos essa sensibilidade, mas a nossa preocupação, e por que fazemos essa organização? Não fazemos aqui. Eu posso fazer libertação aqui. Sinceramente, se fizer só um bocadinho, aqui pode ser que 2, 3, 10 pessoas podem manifestar. Estou a falar com os irmãos abertamente. E vai ficar aqui um espetáculo, um no chão, outro ali e tal. E o que é essencial, os irmãos não vão aprender, que é a palavra. Depois, e o inimigo é muito sagaz quanto a isso. E nós também vamos aprendendo com o tempo. Porque também já fizemos isso dessa forma. Nós já fizemos culto, quase que não houve culto. Porque a autoridade espiritual que estava em nós chegamos no lugar, a manifestação demoníaca se faz. E os demônios se manifestam. Aí tem um problema nesse processo. Porque estou a falar de um processo muito pentecostal. Que é quando os demônios se manifestam, se a equipa, por exemplo, a equipa vai tirar o demônio, mas há demônios que fazem muito barulho, fazem muita confusão, é um desafio muito grande. O que vai acontecer, ele distrai o processo como um todo. Mas ele é esperto, ele sabe o que está a fazer. Ele não é porque ele está a lutar para sair, ele está a fazer confusão para atrair as atenções e distrair as pessoas do propósito principal, a amizade com Deus. Então, muitas das vezes, o processo que nós fazemos aqui é melhor os irmãos não confundirem. Nós somos mesmo pentecas, do último grau. Esse Bruno, não está a lhe ver bem. Ele rodopia também. Mas tem um momento para isso. Tem um lugar para isso. Tem uma ordem. Porque senão perdemos a caracterização do processo. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Nós oramos pelas pessoas, eu oro pelas pessoas, mas é muito raro vocês me verem impor as mãos. Por que não impõem as mãos? Irmãos, porque eu não quero ninguém viciado no pastor Fernando. E aqui é um processo de disciplina da pessoa que precisa de oração e da pessoa que vai orar. Porque a autoridade espiritual que está sobre mim, vou impor as mãos, de fato, a palavra de Deus vai acontecer. Mas depois o irmão fica viciado todo domingo, eu tenho que ir lá para me imporem as mãos. E ele em casa já não ora. E a igreja fica sempre dependente de 2, 3, 5 pessoas. Se o fulano não está, não tem unção. Não. Nós não estamos aqui para fazer isso. Nós somos amigos de Deus. Todos nós. Então, a maneira como nós vamos levantar uma congregação saudável depende da maneira como nós conduzimos esse trabalho. E estou a falar essas coisas assim para que os irmãos percebam, porque eu vejo às vezes muitos agitados a dizer, pastor, temos que orar e tal. Eu disse, eu sei o que você está a falar. Só que quando os endemoniados começarem a cair e as pessoas que normalmente já não têm muito tempo por causa da rotina de Luanda, 9 horas da manhã não conseguem estar no discipulado pastoral, só tem o culto de domingo para ouvir a palavra. E depois vem aqui, não ouve a palavra de Deus, porque está assistindo um outro que está endemoniado e nós estamos a fazer libertação. Então essa pessoa não cresce espiritualmente. Ela vai ficar sempre no mesmo nível espiritual. E não é isso, irmãos. Se você ficar aqui 1 ano e depois de 1 ano você não tem palavra dentro de ti para, por exemplo, tomar uma decisão, vai para o emprego ou não vai? Não consegue ouvir a Deus. Não sabe. Isso não é amigo de Deus. A igreja não está a formar a pessoa. E nós precisamos formar. Eu preciso garantir que o indivíduo que entra aqui depois de 1 ano, se for um indivíduo dedicado, ele vai estar pronto para andar com Deus. E isso está a acontecer. Eu posso usar exemplos, posso dar muitos exemplos. Não quero expor a vida de ninguém. Mas temos ali o nosso irmão Nelson. Costumam ver o Nelson aí. Aquele irmão está ali atrás, ele está ali. É um caenche, assim, meio. O Nelson chegou aqui, era um novo convertido. O Nelson lidera pessoas hoje, ele discipula outras pessoas. Em qualquer coisa como 1 ano, 1 ano e meio. Mas é um rapaz que
cumpre o processo que ele foi instruído. Ele vai à célula, ele faz as coisas, ele cresceu. Ele chegou ao estágio de conseguir liderar outras pessoas. Vai seguindo aquilo que é a própria orientação que lhe é dada. Mas é este o objetivo da igreja. Não é eu ter uma pessoa que depende de mim. Não, ele é tão autônomo que ele agora também abençoa outras pessoas. Então, nós vamos ter que ter esse cuidado. Deus fala, o mover profético é nosso. Nós estamos com Ele, nós temos uma unção profética apostólica a rodar sobre nós. Portanto, hoje não se assustem, porque vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Mas isso não pode ser a nossa operação normal, porque ela vai descaracterizar o processo. Mas nós temos esse cuidado. Os amigos de Deus, eles vão andar protegidos. Sabe por quê? Porque a aliança que existe entre uma pessoa e outra, Deus protege. Ele disse assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Essa é a conversa de Deus com Abraão, o seu amigo, conforme nós vimos. Quando Deus fala no Novo Testamento, Ele também trata disso. Quando Ele está a falar com Jesus, quando Jesus está a falar com os discípulos, é incrível. Nós não vemos Cristo a usar esse tipo de expressão em quase nenhum momento, mas quando ele fala da amizade, ele diz exatamente a mesma coisa que Deus disse a Abraão no passado. Ele disse: aqueles que vos abençoarem, eu também vou abençoar. Os que não vos abençoarem. Então, quando nós temos amizade com Deus, há uma vantagem nesse processo muito grande. Os meus inimigos já não são só meus, são também de... Ele compra a minha briga. Ele assume os meus problemas. A amizade tem essa outra vantagem. E tem também o poder. Nós recebemos o poder delegado. Nós recebemos aquilo que é a parte que nos cabe da autoridade espiritual. Amados, vou falar só mais algumas coisas importantes. Nós temos no Antigo Testamento muita gente que andou com Deus, mas a própria palavra que diz amigo, a palavra av, ela foi usada para duas pessoas apenas. Embora nós sabemos que muitos andaram com Deus, mas a expressão amigo de Deus, ela foi usada só para dois indivíduos no Antigo Testamento: Abraão e Moisés. Vocês têm cábula, né? Abraão e Moisés. Eles foram classificados como amigos de Deus. Então, nós vemos as características dessas pessoas para percebermos o que um amigo de Deus provavelmente tem que fazer, como é que ele tem que ser. Quando olhamos para Abraão, nós vemos a obediência muito forte, a um nível extremo, difícil, complexo. Quando olhamos para Moisés, nós vemos também não só a obediência, uma devoção muito forte, uma coragem também, uma fé muito inabalável. Mas esses dois, é muito interessante, irmãos, eles valorizaram mais a amizade com Deus do que qualquer outra coisa. No Antigo Testamento, nós vemos essas duas figuras, são figuras muito importantes. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós conseguimos ver que Jesus expande esse leque e usa a mesma palavra amigo, não a mesma, porque ele vai usar uma outra palavra que é no hebraico, mas o significado é o mesmo. Só que ele agora não está a usar a palavra apenas para duas figuras específicas, embora que nós sabemos que eu estou a falar da palavra, mas eu não tenho dúvidas que Daniel foi amigo de Deus, eu não tenho dúvidas que Enoque andou com Deus, eu não estou com dúvida que Deus tinha muitos amigos no Antigo Testamento. Mas estou a dizer a designação amigo, a dizer assim, você é amigo de Deus. Isso foi dito apenas para duas pessoas. Mas no Novo Testamento isso é expandido para um grupo muito maior, por causa da capacitação do Espírito. E é o que Cristo está falando no capítulo 15 que nós lemos de João. No final, ele fala sobre isso. Ele diz assim, olha, é pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, essa videira verdadeira, nós somos ligados a ela pelo Espírito e nós temos uma capacitação para termos amizade com Deus que os antigos não tiveram. Então, nós recebemos um ministério que é diferenciado. Nós temos a possibilidade hoje de fazer o que Abraão não conseguiu fazer. E por isso é que isso é expandido para um grupo muito maior, provavelmente mais desqualificado. Porque quando olhamos para Abraão, um homem de extrema fé, quando olhamos para Moisés, um clássico dos profetas no mundo, em todas as religiões, depois nós olhamos para o Novo Testamento e vemos o grupo que estava ali,
não era nada parecido com Moisés. Não era nada parecido com Abraão. Abraão, o grande pai Abraão. É um grupo. E ele disse, são meus amigos. Receberam o mesmo título com muito menos esforço. Para nós está aberta uma oportunidade de sermos amigos. Eu estava num processo muito intenso de busca. Muito intenso. E muito intenso, meus irmãos. Muito. E naquela altura, alguns que são daquela época, não era o único, porque nós tivemos aqui um avivamento que aconteceu em Angola, em Luanda, especificamente naquela altura. Muitos jovens buscavam muito a Deus. E eu conheci muitos jovens cheios de Deus, angolanos muito cheios de Deus, usados por Deus assim de forma sobrenatural. Buscávamos muito, nós orávamos muito, subíamos muitos montes e tal. E muitas manifestações poderosas da parte de Deus. Muitas curas, milagres, era o nosso anseio. Nós buscávamos com essa ansiedade de ver isso e víamos Deus a fazer muita coisa. E ao longo dos anos eu vi, o Fernando está aí, é uma dessas pessoas que foi muito usada por Deus. Os irmãos talvez não o conheçam, mas nós que andamos juntos naquela altura o conhecemos. Naquela altura ele era um ícone da juventude. Ele ainda é. Até mandou no grupo um senhor a dançar. Quem estava no grupo da igreja? Viram um boneco lá a dançar, né? Aquele senhor. Ele não vieste dançar aqui hoje. Mas fica de pé, Fernando. Eu vou lhe apresentar. Ele é um servo de Deus. Ele já serviu a Deus muito, tá? Os irmãos, quando puderem, conversem com ele. Ele esteve na Apostolatina, para quem não conhece a Apostolatina, já serviu lá por muito tempo e foi um desses jovens muito usado por Deus aqui e em outros países. Ele pregava fora de Angola, em outros lugares, muito usado por Deus mesmo. Nós o conhecíamos à distância. E eu fiz parte de uma geração que buscou muito a Deus. Naquela altura, eu lia muito 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Muito, estava sempre a ler estes dois capítulos, porque era um capítulo que falava dos dons. E era isso que nós queríamos. Nós queríamos ver a coisa acontecer. Nós queríamos ver milagres. Nós queríamos ver o cego a ver. Queríamos ver os demônios a se manifestarem, a se arrastarem no chão. Você diz, ei, levanta, ele levanta. Ei, senta, ele senta. O power está conosco e tal. Então, nós éramos do power. E gostávamos disso. E pronto, sempre busquei muito. Só que, naquele dia, Deus me disse, você pula sempre o capítulo 13. Mas o segredo do 12 e do 14 está no 13. E aí, eu parei e disse, espera aí, o 13 é do amor. Não tem power. Não estou a ver ali nada, meu. E não li o 13, eu não lia. O tempo foi passando, as experiências na igreja e tal. Eu depois comecei a ver os homens do power na fornicação. Os homens do power a maltratarem os outros. Eu depois comecei a ver que os homens do power pulavam o 13, como eu. Eu disse, eu tenho que ler o 13. E comecei a ler o 13. Abra 1 Coríntios, capítulo 13. Eu disse, o 13, afinal o 13 é importante. Eu ando a pular o 13. Ele já começa com uma pancada, porque eu era o homem do xaraboco xantarabassa, variedade de línguas. Eu tenho um dom de variedade de línguas. Então, às vezes, eu pegava o microfone, eu rasgava 30 minutos em línguas. A igreja pegava fogo e tal. E o primeiro versículo do 13 me matava. Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que está vazio. Amados, isso rasgava o meu coração enquanto Deus me confrontava com isso. Ele dizia, está a faltar amor no teu coração. Porque eu pensava que essa mensagem era para os outros. Mas o Espírito Santo estava a me confrontar a mim. A dizer, vocês fazem parte de um grupo muito abençoado de jovens que conheceram um caminho. Mas há um caminho mais excelente para vocês. É o caminho do amor. Isso é o principal. Eu não vou ler esse capítulo todo, era muito necessário que os irmãos lessem. São 13 versículos, não vou ler. Diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, irmãos, o dom de profecia, ele vai encher estádios, porque as pessoas querem ouvir uma palavra profética. Mas o capítulo 13 está a dizer, mesmo que eu tivesse este dom para encher um estádio, porque tem muitos que estão a enchê-lo para profetizar, e a ganharem dinheiro com isso, num processo errado, mas porque lhes falta o verdadeiro, está a cobrar uma coisa que tem que ser feita de graça, porque o amor já não está nele, é a ganância. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Então, saiu o amor dessa pessoa. Agora, ele quer saber dos carros, das casas. Há outras coisas que estão a brilhar o olho dele. Porque quando Adão começou a ver o fruto, disse, esse fruto é bom. A palavra que Deus lhe tinha dado, profetiza, não disse cobra para profetizar. Saiu do coração dele o sopro bonito da serpente, que está a dizer assim, usa o teu dom que Deus te deu para fazer as tuas coisas. Nem é tão errado. É das trevas. Aí diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, o capítulo 13 é a grande chave. Ele está a dizer, vocês podem se mover muito, mas depois a coisa não vai fluir da maneira certa, porque está a faltar o ingrediente essencial. E me chama a atenção os 3 elementos que ele traz no final do capítulo. Eu não vou conseguir falar esse capítulo todo. Ele é muito forte para mim. No versículo 13, ele diz assim, agora pois permanecem, diga, a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deles é o... Irmãos, naquele dia eu orava, faz quase 20 anos. E Deus me disse, se tu queres ser meu amigo, tu tens que conservar o amor. Tu tens que conservar a fé, tens que conservar a esperança, mas principalmente tens que conservar o amor. Eu percebi que a amizade com Deus não se trata de fazer coisas. A fé é um elemento que ele é transversal aos seres humanos. Nós entendemos que a fé, existe uma fé especial que é dada pelo Espírito Santo, mas ter fé não é um tema muito difícil. Portanto, é que alguns têm fé, inclusive, nas coisas erradas. E o apóstolo Tiago fala do tema da fé, ele disse, não é grande coisa que estás a fazer. Não, para alguns é um grande desafio ter fé. Mas ele diz, não, você está a dizer que tem fé, que crê em Deus, o diabo também. Esse não é um problema. A fé é um elemento essencial muito importante. Nós não vamos descaracterizar e tirar a importância da fé? Não. Mas, e vou dizer assim, sem fé, ninguém pode agradar a... Amados, temos que ter fé. A fé é o primeiro elemento que vai nos ajudar a sermos amigos de Deus. Quem não tem fé não consegue se aproximar de Deus. Mas se aproximar de Deus não é o fim da linha, mas é o princípio. Se eu não tiver fé, vai ser difícil. Não dá para andar com Deus, é um ser espiritual. Se você não tem fé, para isso não vais fazer nada. Agora, o segundo elemento é a esperança. Diga assim, esperança. A esperança é igualmente importante, tanto quanto a fé. E a esperança aqui, a palavra que denota a esperança, ela não está ligada a uma pessoa que está a esperar alguma coisa. É um processo ativo. É aquela pessoa que diz assim, fulano, enquanto ela está ativa no seu processo de espera, eu chego, entrego a garrafa e digo assim, olha,
espera por mim e segura a garrafa. Quem espera no Senhor, ele está em atividade enquanto espera. Então, quando ele está a tratar a fé, a esperança, é a ação de esperar ativamente. São pessoas que têm vida no processo de espera, elas não estão mortas. Então, a amizade com Deus, ela produz isso em nós. Nós vamos ter que ter isso. Se não tivermos isso, não vai dar para ser amigo de Deus. Há uma pessoa que não tem esperança em nada. Há uma geração que está a perder a esperança. Mas aqueles que andam com Deus conservam a esperança. E a esperança não é uma atitude passiva, ela é ativa. A pessoa que espera age. Se eu sei que há um ditado, né, uma parábola que diz assim: há dois agricultores, ali tem o pessoal que é da agricultura. Vamos dizer ao Vanderlei e a Cátia: olha, vai chover. Ele tem esperança que vai chover. E ele está com as suas sementes. As sementes estão a custar caro. Ele está com as suas sementes. Depois, se ele tem esperança que vai chover, por que não toma ação de plantar? Não planta. A esperança que não age, ela não tipifica aquilo que é o caráter divino. A esperança tem ação. Ela é acompanhada da fé, mas ela é uma esperança ativa. Há muitas coisas que Deus falou que ia fazer. Tem pessoas que estão à espera de forma inativa. Mas eu vim da parte de Deus para te ativar no espírito. E dizer: você já não vai ficar à espera disso parado. A tua esperança vai ser ativa agora. Vai dizer assim: eu tenho esperança, mas não é só esperança. No sentido de, Deus vai fazer. Eu creio que Ele vai fazer. Eu ando de acordo com essa palavra. Eu estou à espera direito. Eu me endireitei. Eu arrumei a minha vida. Eu ando em santidade porque Ele vai fazer. Eu tenho esperança que Deus vai curar alguém. Mas essa esperança não pode ser só eu estou à espera que Deus cura. Eu oro por essa cura. Eu busco essa cura. Eu busco o dom de cura. Eu vou aos lugares onde Deus está a manifestar cura. Porque a minha esperança, ela é viva e ativa. Alguém percebeu? O último elemento, não menos importante, é o amor. Diga: o amor. Então, o amor é muito importante, é o mais importante. Mas o amor tem que ser prático. Não existe amor de boca. O amor é muito prático. O amor é visível. O amor é perceptível. O amor começa na família. Nós estamos no ano da família. O amor começa na família. Se não amamos a nossa família, ele diz: nós somos piores que o incrédulo, negamos a fé. Mas eu quero trazer aqui alguns conselhos muito importantes, meus irmãos, no que toca ao amor. Nós precisamos amar, em primeiro lugar, a nossa família. Amar, o amor, esse que estávamos a ler no capítulo 13, ele está bem descrito como é o que é o amor, como é que ele deve se manifestar, no capítulo 13. Mas, irmãos, lembrem que não é possível manifestarmos o caráter divino e andarmos mesmo com Deus sem o elemento do amor. Se você diz que é amigo de Deus, que anda com Deus, como é que você não ama? Vou começar na família de origem. Como é que você não ama o teu pai que te nasceu? E depois de um tempo, Mário, nós estamos a andar juntos porque nós nos conhecemos num contexto de igreja. Vemos um varão muito valoroso a ministrar e tal, poderoso. Depois de uns anos, pastor Bruno, vamos à casa do varão. Descobrimos que o varão e o pai não se falam. Ele não fala com o pai. O pai cometeu grandes erros, muitos erros. Mas o amor perdoa. Se eu sou amigo de Deus, o amor dele flui em mim. O perdão
é visível na minha vida. Como é que o amor está comigo e não ama a minha mãe? A mãe que me nasceu. Pastor, não conhece a minha mãe. Você também não conhece a minha. Mas, irmãos, temos que amar. Não tem amizade com Deus num coração cheio de rancor. E o que me impressiona é que nós às vezes pensamos que estamos a andar com Deus. Porque vamos à igreja, porque chegamos num lugar que nós escolhemos para ser o nosso lugar de oração, fechamos os olhos, sentimos um arrepio, estamos a pensar que Deus está ali. Irmãos, Deus não se deixa enganar. O que o homem plantar, certamente ele vai colher. Não existe amizade com Deus sem que o amor dele na seiva da videira a qual estamos ligados flua dentro de ti. Você, quando está ligado a Deus, o amor ele vai fluir dentro de ti. Eu fico impressionado com o nível de intolerância dos crentes. Às vezes fico assustado. Eu digo, ele não conhece, não está ligado na videira. Porque esse líquido que está a fluir nele, está a sair, não é o mesmo que está a fluir a partir de Cristo. Eu fico impressionado, digo, eles não estão a se entender como. Paulo trata disso em Coríntios, ele diz, entre vocês, tem situações piores até que no mundo, como é que é possível? Mas não vamos conseguir nos enganar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: crendo que o amor de Deus está em vós, não vos será ensinado. Quem anda com Deus tem o amor. Porque Deus vai te confrontar no momento que você entrar na presença dEle. Se você entrar na presença dEle, se você entrar na sua própria presença, falar os seus problemas e sair, você vai continuar do jeito que está. Por isso é que temos 15, 20 anos na igreja. Não muda. Não se encontrou com Deus e não anda com Deus. Até está andar com o pastor Fernando. Eu vou andar mesmo contigo. Mas eu estou consciente, ele não está a se encontrar com ele. Ele não está a se encontrar. Porque o problema não é o conecta. Há um que vai dizer, foi no conecta. Não, não é o conecta. É você, meu irmão. Eu vou onde vou, estou a andar com o meu Deus. Então não me faz diferença. Vou ouvir uma palavra, o irmão mais novo que tiver a falar, o que sair da boca dele vai me abençoar. Porque eu só preciso de um versículo para ligar tudo que já está ligado. Ele falou muita coisa, falou errado, eu disse, para não prestar atenção. Estava a me guiar, eu gostei até. Porque o amor nos leva a isso. Olha só, o amor, ele vai nos levar a amar, a termos um cuidado com a presença de Deus também. Amados, quando o povo saiu do Egito, foram para o deserto, eu sempre olho para isso quando penso nos processos em que nós temos e que deixamos de dar valor às coisas que têm valor. Eles estavam a comer maná, eles tinham uma nuvem em cima deles, eles tinham uma coluna de fogo à noite, eles tinham água miraculosa e eles murmuravam contra Deus. Você acorda, você vê, você cheira, você tem filho, você anda e você murmura. Porque o que é miraculoso está a se tornar natural para ti. E já não consegue dar valor a uma coisa que tem muito valor. Adão começa a achar que falar com Deus é normal. Deixa tentar uma coisa nova. Muitos de nós conheceram esse amor, conheceram a amizade com Deus, mas depois disseram, essa amizade
É normal, é banal. Acostumaram-se com aquilo que é a presença de Deus, ao ponto de já não darem o devido valor. Eu acho interessante o debate dos amigos de Deus com Deus. Eu fico indagado na Bíblia porque muitas das vezes, inconscientemente, eu me encontro em debates com Deus. E debates mesmo. Eu digo, isso não. Eu vejo Moisés a disse, me mata então. Mata. Vou aonde? Você me tirou do Egito, esse povo tem que sair daqui. Um debate, uma discussão. Mas eles nunca perderam o respeito. Abraão vai debater com Deus. Abraão disse, não, é para se ficarem 40. Se ficarem 40 eu vou perdoar. Se ficarem 30. Pera só, desculpa lá. Se ficarem 20. Não, se ficarem 20 eu perdoo a cidade. Não, calma. Espera, só mais uma vez. Se ficarem 10. Abraão está a debater com Deus, mas ele não perde o respeito. Ele não confunde as posições. Ele não diz porque sentamos na mesma mesa agora, somos bros, pão, queijo. Ele sabe o lugar dele, ele sabe o lugar de Deus. Irmãos, o amor não pode nos levar à confusão. Muitas pessoas estão a confundir os seus papéis por causa do amor. Eu sou a pior pessoa nesse aspecto. Porque eu vou sentar em todo lugar. Na minha casa, por exemplo, as pessoas às vezes reclamam porque eu sento em qualquer lugar da mesa. Mas eu sou o dono da casa. Não confunda as coisas. Você pode sentar na cabeceira. Pula só a corda. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Eu sento, eu fico à vontade, eu tenho que estar à vontade, eu estou com as pessoas, vamos sentar no chão, vamos comer juntos. O que não quer dizer que as posições trocaram-se. Amados, nós temos uma geração que está a esquecer quem é Deus. Não dá para ter uma amizade saudável quando tu começas a confundir os papéis. Quando tu achas que tu és Deus, que Ele é o servo. A amizade com Deus vai requerer de nós um amor a Ele acima de todas as coisas e que valoriza. Você não vai ferir alguém que você valoriza, mas ter cuidado para falar, vai dizer, não quero perder essa pessoa, não quero perder a relação que eu tenho com ele. Então, dito isso, hoje em dia nós temos muitos discursos difíceis. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não vai dar para andarmos com Deus e andarmos com o diabo. Nós vamos ter que escolher. Não vai dar para andarmos com Deus e querermos ter todas as nossas coisas. Não mistura as coisas. Amados, não queiram ser chamados a atenção por Deus. E nesse meu processo de amizade com Deus, fiquei muito parecido. Não queiram ser chamados a atenção por mim. Posso não ser uma boa pessoa para chamar a atenção, porque poderei ser muito severo, porque eu observo, levo tempo. Às vezes as pessoas pensam, o pastor não está a ver. Eu estou mesmo a ver, irmão. Estou a te dar tempo para consertar a tua vida e andares bem. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Não precisamos estar em cima de todo mundo, todo o tempo. Para fazer isso, não sei o que. Não. Mas, quando nós temos uma relação com Deus, Deus não vai ficar em cima de nós o tempo todo. Mas Ele está a nos ver. Ele sabe. Deus tem misericórdia de nós. Não vamos confundir o fato das coisas estarem a dar certo com o fato de Deus estar a aprovar o que estamos a fazer. O apóstolo Avanese diz sempre, a semente transcende o semeador. A mensagem transcende o mensageiro. Tudo que eu vi ao longo desses anos é muita gente que serviu a Deus de forma poderosa, mas não eram amigos de Deus. Bastava sentar com eles na mesa para tu perceberes, esse homem não tem amizade com Deus. Ele não fala das coisas de Deus. Ele nem está ligado com isso. Ele tem outros interesses. E às vezes, tu tens traçado e diz, não vou poder ficar porque eu sou amigo de Deus. Eu não vou conseguir andar ali. Por último, veja que
nós precisamos pensar que em Adão a amizade foi perdida, mas em Cristo a amizade é restaurada. No Novo Testamento aparecem muitos amigos, mas há um amigo que me chama muita atenção, porque é aquele que Jesus diz: Lázaro, meu amigo. E o que é interessante em Lázaro é que ele não fazia parte dos discípulos. Se calhar de propósito, para percebermos que a amizade com Deus não tem a ver com serviço. Jesus chorou quando Lázaro morreu. O único momento em que Deus chora na Bíblia, quando Ele perde um amigo. Às vezes eu sinto o choro do coração de Deus. Muitos amigos o abandonaram. Às vezes eu estou a orar. Muitos amigos abandonaram a Deus. Deus chora quando Ele perde os seus amigos. Nós vemos um outro evento na Bíblia, Deus a chorar. Mas há uma esperança para aquele amigo que deixou de ser amigo. Ele é a ressurreição e a vida. Não importa aonde nós fomos parar, irmãos. Há uma palavra do céu que vai te resgatar. Mesmo que você estiver morto a cheirar mal, vai ressuscitar. E há muitos Lázaros que Deus quer ressuscitar nessa manhã. Dizer assim: eu quero o meu amigo. Onde é que está o meu amigo que se preocupa com as coisas que eu me preocupo? Que anda comigo, que acorda a pensar em mim, que me tem como prioridade? Onde é que está o meu amigo que serve, que é obediente, que ama, que não fica a fazer acepção de pessoas? Estamos numa geração que faz muita acepção de pessoas. O altar está a fazer acepção de pessoas. Está a sair a palavra do altar a dizer assim: anda com quem vai te beneficiar. Irmãos, isso é uma heresia, isso é um erro, isso é um problema, isso é um câncer, isso é tudo. Não. Jesus andou com Judas. Está a sair palavras dos altares hoje, de pessoas que não são mais amigas de Deus, há muito tempo às vezes, a dizerem assim: você tem que se livrar das pessoas que são tóxicas. Se a toxina da pessoa é tão forte que você tem que fugir dela, porque você está sem Deus, o problema é você. Eu não tenho problema com as toxinas. O antídoto está comigo. Eu não tenho nenhum problema com Judas. Eu vou andar com ele porque eu creio que esse Judas pode se converter. E se Judas me matar, eu morro no amor. Porque eu sou o amor. Mas há amigos de Deus que já não amam. Estão preocupados com as curas, com os milagres, com o mover profético. Qual é esse mover, irmão? De qual espírito? Você que não se encontra com Deus. Eu vejo uns a orar em língua, diz: qual é essa língua, meu Deus? Está vida aonde? Ele desconheceu a seiva, ele não está ligado na videira. O amor não está nele. Está na hora de voltarmos à essência. Eu quero ser amigo de Deus, irmãos.
Acima de dar qualquer coisa, eu não estou preocupado. A minha amizade com Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Então a mensagem é simples, nós precisamos ser amigos de Deus. Muitos estão a lutar, a dizer assim, vamos para aquilo que é a batalha espiritual. Mas sabe o que acontece com a batalha espiritual? Eu tenho estado a falar com os intercessores. Entrem na adoração. Busquem a amizade com Deus. A batalha espiritual, não é possível ela permanecer onde tem um amigo com Deus. Um amigo de Deus. O amigo de Deus, ele não tem isso. Aonde é que surge a inimizade entre homem e diabo? Na inimizade entre homem e Deus primeiro. Então, quando o homem se reconcilia com Deus, ele resolve o tema do diabo, porque o diabo não pode atacar alguém que é amigo de Deus. Então, o que acontece no Éden, em que o Adão que pecou se esconde de Deus e depois se põe umas folhas de figueira e diz assim, epá, eu estou aqui, e Deus disse, vou-te pôr a pele de animal, que muitos entendem ser o cordeiro. Depois nós vamos ver em João também, mas nesse caso no capítulo 13, o Lázaro que estava morto e que Jesus chama. E Jesus, à semelhança de Deus que tirou as folhas que Adão se pôs, ele disse, tira as ataduras de Lázaro. Só que agora Lázaro não é vestido com pele de animal ou pele de cordeiro, porque o próprio Cristo estava lá. Então, há uma ressurreição dos amigos de Deus nesse dia. E o mover profético na nossa geração não vai ser feito por ladrões e salteadores, mas por homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas. Homens e mulheres que dizem, eu vou dar a minha vida por esse Cristo. Não importa, eu não estou aqui preocupado com os recursos dele. Eu quero ele. O meu desejo, ele está voltado para uma única coisa. Hoje é o dia de nós despertarmos para sermos amigos de Deus. A nossa vitória pelas trevas, ela está na amizade. Aqueles que são amigos de Deus, eles vão ser estranhos. Eles poderão não ser convencionais. Não comem a mesma coisa, não andam da mesma forma, não falam a mesma coisa, não frequentam os mesmos lugares. Eles podem ser estranhos. Não tenha vergonha de ser estranho. Seja amigo de Deus. Não tenha vergonha de fazer coisas diferentes. Nós estamos numa sociedade difícil, em que diz assim, se você é desse grupo, tens de fazer isso. Talvez não. Eu vim aqui para marcar a diferença. Fica de pé. Irmãos, vejam que andar com Deus, ao longo desses anos que nós temos andado com Deus, temos tido o privilégio de perceber algumas realidades. A última coisa que eu desejo, sinceramente, e oro muito a Deus por isso, é o desenvolvimento de uma comunidade de pessoas que se reúnem, que oram, que fazem, mas que não conhecem a Deus. Eu oro sempre e digo, Senhor, que o teu povo te conheça. É o teu povo. Que eles saibam o caminho. O que não quer dizer, irmãos, veja, nós já vimos muita coisa, isso não é difícil de fazer. Eu basta olhar no olho de um ser humano por causa do amor e do poder do Espírito de Deus. A revelação, ela é rápida. Há uns que levam muito tempo, fica tipo uma locomotiva. O louvor tem que chegar no seu auge para ele se conectar. Você vai andar com Deus, você vai ouvir a Deus. Você vai perceber do Espírito. Você vai receber dons. Você vai ser um pilar na tua casa. Você vai tocar vidas e almas.
Põe a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Há uma unção específica nesse lugar para capacitar líderes. Que vão andar com Deus. Porque a semelhança de Noé, aquilo que tu estás a construir é estranho para as pessoas que estão no teu tempo. Alguns estão a olhar e estão a dizer: não existe chuva, o que é que tu estás a fazer? Mas você é amigo de Deus. Você não vai desistir. Há uma unção a capacitar líderes a fazerem coisas que são novas. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, não desceu ao coração do homem. Alguns estão sem coragem para implementar. Mas hoje Deus está a capacitar líderes nessa casa, amigos dele. Assim como Noé foi movido de forma profunda. E ele implementou coisas no seu tempo que estavam além do seu tempo. Deus vai capacitar líderes hoje aqui a fazerem muito além. Líderes empresariais, líderes familiares. O que Deus reservou para a tua casa, para a tua família é específico. Portanto, eu estou a orar hoje pelas lideranças que estão aqui representadas. No poder do nome de Jesus. Nenhum principado desta terra vai impedir o trabalho que Deus está a conduzir a partir da tua vida. No nome de Jesus, as pessoas que estão abaixo de ti, debaixo da tua liderança, serão amadas por ti. Um nível de amor está a descer sobre o teu coração. E à medida que andares com Deus, de dia, de noite, o Senhor te capacita a amar, a liderar, a impulsionar, a mobilizar. No nome de Jesus, toda barreira regional é removida. Toda barreira de linguagem é removida entre líderes e liderados. As palavras terão o sentido do amor. Eu estou a orar, Senhor, em nome de Jesus. Que tu concluas a tua tarefa. Há aqui alguns a dizerem: Senhor, eu quero te servir, mas eu não sei como fazer. Eu quero fazer a tua obra, mas eu ainda não me encaixei muito bem. Eu estou a orar hoje para que você ande com Deus. Ame as pessoas. Toque as suas vidas. Ande com elas. Fique perto. Esteja junto de cada uma das pessoas. Sirva.